Olá, o meu nome é Tereza Longaray Rodrigues e gostaria de apresentar o trabalho chamado Estudo da cinética de adsorção de corante têxtil por resíduos de angico vermelho moído e tratado com ácido fosfórico. Esse trabalho foi desenvolvido juntamente com a Emanuele Burato de Araújo e Helenara Oliveira da Silva, sob orientação da professora Gabriela Silveira da Rosa e do professor André Ricardo Felkel de Almeida. O descarte de resíduos industriais em corpos hídricos consiste em um problema social e ambiental. Desta forma, a indústria têxtil é responsável pela geração de um elevado volume de efluentes. Considerando a produção total de corantes, este setor detém cerca de 2/3 do valor total, dos quais entre 10% e 15% acabam descartados em seus efluentes, os quais são compostos por uma diversidade de corantes, onde o azul de metileno se destaca devido ao fato de ser um dos mais utilizados no tingimento de tecidos. A literatura indica vários métodos para o tratamento desses efluentes, onde a adsorção se destaca devido à sua eficiência no tratamento de águas, baixo custo e fácil aplicação. A adsorção consiste em uma operação unitária de transferência de massa, a qual promove a remoção de substâncias através da concentração das mesmas na superfície de um material adsorvente. A literatura indica que materiais ricos em celulose têm apresentado potencial na adsorção de poluentes. Assim, materiais como a palha de azevenha, casca de arroz e o bagaço de cana-de-açúcar têm sido empregados na adsorção de efluentes. No processo de produção do material adsorvente, é comum a ativação do mesmo, a qual pode ser realizada de forma física ou química, onde a ativação química leva a resultados mais satisfatórios. O angico vermelho consiste em uma planta que produz grandes volumes de cascas, as quais apresentam aspecto seco e não têm aplicação ou valor comercial conhecidos, sendo interessante o seu emprego como material adsorvente. Assim, os objetivos do presente trabalho consistem em promover o tratamento químico dos resíduos de angico vermelho com ácido fosfórico, analisar os efeitos do tratamento químico e promover uma avaliação a respeito do emprego do material como adsorvente através do estudo da cinética de adsorção. A metodologia empregada foi a seguinte. Para o preparo do material, foi a moagem em moinho de facas, seguido da lavagem em água corrente, secagem em estufa a 105 graus por 24 horas e impregnação de parte do material com ácido fosfórico através da adição de uma solução de ácido fosfórico precursor na proporção de 2:1 em massa. Ao fim deste processo, realizou-se uma lavagem básica com hidróxido de sódio na concentração de 0,1 molar, de forma a neutralizar o material. Nas imagens abaixo, pode-se ver o material in natura à esquerda e impregnado com ácido fosfórico à direita. Em relação à cinética de adsorção. No experimento 1, adicionou-se 1 grama da amostra, juntamente com 50 ml da solução de azul de metileno. Submeteu-se às amostras à agitação de 150 RPM, variando o tempo entre 0 e 180 minutos. Para o experimento 2, utilizou-se 0,5 grama do material e 25 ml de solução. O tempo de agitação das amostras, também a 150 RPM, variou entre 0 e 90 minutos. Foram utilizadas 8 amostras em duplicata em cada experimento. Ao término dos períodos de processo, as amostras foram centrifugadas durante 20 minutos a 3.000 RPM. A concentração do corante remanescente foi determinada através das leituras das absorbâncias a 660 nanômetros em espectrofotômetro UV-Vis. Os resultados obtidos foram ajustados aos modelos de cinética de pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem e difusão intrapartícula, onde T corresponde ao tempo, QT a quantidade de corante absorvido em um dado momento, K1, K2 e Kdiff são constantes de velocidade de adsorção de primeira ordem, segunda ordem e difusão intrapartícula respectivamente, e C é uma constante relacionada à resistência ao processo de difusão. Foram analisados ainda alguns parâmetros estatísticos, como o coeficiente de correlação, o erro médio relativo, Q², e foi realizada análise de variância de acordo com a tabela nova, a um nível de 95% de confiança. Em relação aos resultados de discussão, a figura 1 mostra as curvas da capacidade de adsorção em função do tempo para experimento 1 e experimento 2. É possível observar nessa figura que a adsorção ocorreu de forma rápida, entrando em equilíbrio em 10 e 30 minutos respectivamente nos experimentos 1 e 2, indicando que o processo foi controlado pelo mecanismo convectivo de transferência de massa. A tabela 1 apresenta os valores obtidos através dos ajustes dos modelos cinéticos aos dados experimentais,
Assim, através da figura 1 e da tabela 1, é possível perceber que os modelos de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem são capazes de descrever os dados experimentais. No entanto, o modelo de pseudo-segunda ordem ajustou-se ligeiramente melhor do que o de pseudo-primeira ordem, apresentando maiores coeficientes de correlação e menores valores de erro relativo e Q². Esse resultado associado ao que foi observado para o tempo de equilíbrio da figura 1, bem como a falta de ajuste do modelo da difusão intrapartícula, indica que o processo de transferência de massa dominante é o convectivo. É possível também observar que os valores de capacidade de adsorção obtidos experimentalmente ficaram próximos aos valores indicados pelos modelos. Assim, ao fim deste trabalho, foi possível concluir que os ensaios de cinética de adsorção indicaram que o modelo de pseudo-segunda ordem obteve o melhor ajuste. Os valores de capacidade de adsorção experimentais para cinéticas ficaram próximos a 7,45 mg por grama nos dois experimentos, sendo muito próximos aos preditos pelos modelos de pseudo-segunda ordem e pseudo-primeira ordem. Os dois materiais empregados nesse estudo apresentaram uma eficiência de 99% na remoção dos corantes. Essas são as nossas referências e muito obrigada pela atenção. Agradecemos à Unipampa pela infraestrutura e ao CNPq pela bolsa de iniciação científica. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco pelo e-mail abaixo.